Você já se sentiu fugindo de um chamado, de uma responsabilidade que parecia grande demais? E se eu te dissesse que a parte mais chocante da história de Jonas não é o grande peixe, mas sim o que acontece depois que ele finalmente obedece a Deus? Prepare-se para uma lição sobre perdão e misericórdia que vai abalar suas certezas. A história de Jonas, o profeta em fuga em uma terra distante, vivia um homem chamado Jonas. Ele era um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus. Um dia, essa voz veio clara e direta, com uma ordem que fez seu coração gelar. Vá até a grande cidade de Nínive e anuncie a minha mensagem contra ela. O medo tomou conta de Jonas. Nínive era conhecida por sua crueldade e maldade. Eram inimigos de seu povo. A ideia de ir até lá sozinho parecia uma sentença de morte. Em seu coração, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele queria que fossem julgados. Então Jonas tomou uma decisão. Em vez de obedecer e ir para Nínive, ele fugiria. Ele correu na direção oposta para o porto de Jope. Lá, encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, o lugar mais distante que ele podia imaginar. Ele queria fugir de Deus. Jonas pagou sua passagem e embarcou. Sentindo um falso alívio, ele desceu ao porão do navio, encontrou um canto escuro e adormeceu profundamente, tentando escapar não apenas de sua missão, mas também de sua própria consciência. Ele achava que no mar Deus não o encontraria, mas ninguém pode se esconder de Deus. Assim que o navio se afastou da costa, o céu escureceu. Uma tempestade violenta e sobrenatural se formou. Ondas gigantescas, maiores do que qualquer marinheiro já tinha visto, batiam contra o navio, ameaçando parti-lo em dois a qualquer momento. O pânico tomou conta da tripulação. Eram homens experientes, acostumados com o mar, mas aquilo era diferente. Cada um começou a clamar ao seu próprio Deus, jogando a carga do navio ao mar para tentar aliviar o peso, mas nada adiantava. A fúria da tempestade só aumentava. O capitão do navio, desesperado, desceu ao porão e encontrou Jonas dormindo. "Como você consegue dormir numa hora dessas?" gritou ele. "Levante-se e ore ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não nos deixe morrer." Jonas acordou com o coração pesado de culpa. Os marinheiros, vendo que suas preces não funcionavam, decidiram tirar a sorte para descobrir quem era o culpado por aquela desgraça. Eles acreditavam que um dos deuses estava irado com alguém a bordo. Jogaram os dados e, para o espanto de todos, a sorte caiu sobre Jonas. Todos os olhos se voltaram para ele. "Quem é você? De onde vem? O que você fez para trazer essa fúria sobre nós?" perguntaram eles, assustados. Com a voz embargada, Jonas confessou: "Eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra." Ele continuou sua confissão: "Eu estou fugindo da presença do Senhor." Ao ouvir isso, os homens ficaram ainda mais apavorados. Agora eles entendiam. Não era uma tempestade comum. Era a ira de um Deus poderoso. "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" gritaram. Jonas sabia o que precisava ser feito. Ele era a causa de tudo aquilo. Com uma tristeza profunda, ele disse: "Peguem-me e me joguem no mar, e ele ficará calmo. Eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês." Sua fuga havia chegado ao fim. Mesmo com medo, os marinheiros eram homens bons. Eles não queriam ter o sangue de Jonas em suas mãos. Tentaram remar com todas as suas forças para voltar à terra firme, mas a tempestade era implacável. O mar se revoltava cada vez mais contra eles, mostrando-se que não havia outra saída. Vendo que não podiam lutar contra aquele poder, eles fizeram uma última oração: "Senhor, não nos faças morrer por causa deste homem. Não nos culpes por tirar uma vida inocente, pois tu, Senhor, fizeste como quiseste." Era uma prece de rendição e medo. Então, com o coração apertado, eles pegaram Jonas
e o lançaram das bordas do navio para dentro do mar furioso. No exato instante em que o corpo de Jonas tocou a água, a tempestade parou, o vento cessou, as ondas se acalmaram e o mar ficou tranquilo. Um silêncio profundo caiu sobre o navio. Os marinheiros, tremendo, olharam para o mar sereno e depois uns para os outros. Um temor imenso por Deus encheu seus corações. Eles entenderam que haviam testemunhado um milagre e ofereceram um sacrifício ao Deus de Jonas, fazendo promessas a ele. Enquanto isso, Jonas afundava nas águas escuras. O desespero o envolveu. Ele pensou que aquele era o seu fim, um castigo merecido por sua desobediência. Ele estava sozinho, afundando nas profundezas, longe de tudo e de todos. A morte parecia certa, mas Deus não havia terminado com Jonas. Nos seus planos não havia morte, mas uma lição. Das profundezas, uma criatura gigantesca surgiu. Um grande peixe preparado por Deus abriu sua boca imensa e engoliu o profeta. Jonas foi salvo da água, mas aprisionado na escuridão. Dentro do peixe havia uma escuridão total. O cheiro era insuportável, o medo era constante. Jonas ficou ali por 3 dias e 3 noites. Naquele lugar improvável, longe do mundo, ele teve tempo para pensar, se arrepender e, finalmente, para orar de verdade. Da barriga do peixe, Jonas clamou a Deus. Não foi uma oração de desculpas, mas de gratidão por ter sido salvo do afogamento. Ele reconheceu o poder de Deus e a sua própria tolice. Ele entendeu que a salvação vem do Senhor e prometeu que cumpriria o que havia prometido. Sua oração foi sincera, nascida da mais profunda angústia e arrependimento. Ele entendeu que mesmo no fundo do mar, na escuridão de uma criatura marinha, Deus ainda o ouvia. A misericórdia de Deus o havia alcançado no lugar mais improvável que se possa imaginar. Depois de 3 dias, Deus deu uma ordem ao grande peixe. A criatura nadou em direção à praia e, com uma força imensa, vomitou Jonas em terra firme. Ele estava fraco, coberto de algas, mas estava vivo. Ele havia recebido uma segunda chance, uma chance que não merecia. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Jonas, a mesma ordem: vá à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, não houve hesitação. Jonas aprendeu sua lição da maneira mais difícil. Ele se levantou e obedeceu. Jonas caminhou até Nínive. A cidade era enorme, levando 3 dias para ser atravessada. Ele entrou na cidade e começou a pregar uma mensagem curta e terrível. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Sua voz ecoava pelas ruas cheias de gente. O inesperado aconteceu. Os ninivitas, conhecidos por sua arrogância e crueldade, acreditaram na mensagem. Desde o mais pobre ao mais rico, um sentimento de urgência tomou conta de todos. Eles decidiram jejuar e se vestiram com panos de saco, um sinal de profundo arrependimento. A notícia chegou aos ouvidos do rei de Nínive. Em um ato de humildade chocante, ele se levantou de seu trono, tirou seu manto real, vestiu-se também com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele sabia que a ameaça era real e que precisavam da misericórdia de Deus. O rei emitiu um decreto oficial para toda a cidade. Ninguém, nem homens, nem animais, deve comer ou beber nada. Todos devem se cobrir de pano de saco e clamar a Deus com todas as suas forças. Abandonem seus maus caminhos e a violência. Quem sabe Deus não se arrepende. Deus viu o que eles fizeram. Ele viu o arrependimento sincero, que não ficou apenas em palavras, mas se transformou em ações. Ele viu que eles abandonaram seus maus caminhos. E por causa de sua imensa misericórdia, Deus mudou de ideia e não trouxe a destruição que havia anunciado. A cidade de Nínive foi poupada. A misericórdia triunfou sobre o julgamento. Mas a história não acaba aqui, pois Jonas, o profeta, ficou furioso.
Ele não conseguia aceitar que Deus tivesse perdoado seus inimigos. Ele se sentou fora da cidade, esperando para ver o que aconteceria. Jonas ficou tão irritado que disse a Deus: "Era isso que eu temia, por isso fugi. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, um Deus que se arrepende de enviar a calamidade. Por favor, tira a minha vida." Então Deus ensinou a Jonas sua lição final. Usando uma planta, um verme e o sol quente, ele mostrou a Jonas que sua compaixão por uma simples planta era egoísta, enquanto a compaixão de Deus era por mais de 120 mil pessoas, que não sabiam distinguir o certo do errado. Assim como Jonas e a cidade de Nínive receberam uma nova chance, todos nós também podemos recomeçar. Misericórdia de Deus é maior que nossos erros. Se esta mensagem de perdão e segunda chance tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder do amor de Deus. Deixe seu amém nos comentários se você crê. A jornada de Jonas nos ensina uma verdade profunda e às vezes desconfortável. A misericórdia de Deus não tem limites. Ela alcança os que fogem, perdoa os que se arrependem e nos desafia a amar até mesmo aqueles que, em nosso pequeno julgamento, acreditamos não merecer. A história não é sobre um peixe, mas sobre a imensidão do coração de Deus, que se importa com cada vida.